Tem mais informações. O governo anunciou um edital para mais de 5 mil vagas no programa Mais Médicos, incluindo um chamamento de cubanos que faziam parte do programa e foram dispensados no início da gestão Bolsonaro. A medida visa ampliar a rede de atendimento durante a pandemia do coronavírus. E é sobre tudo isso que a gente conversa agora com o médico, professor universitário e deputado federal pelo PT, Alexandre Padilha. Olá, professor, seja bem-vindo. Tudo bom? Olá, Thalita, um abraço, poder falar com você, com todo mundo da TVT. Vamos conversar um pouco aí sobre... Eu comento assim, né? Ainda bem que a Terra é redonda, viu, Thalita? Porque permite que o mundo dê voltas. É o governo Bolsonaro que expulsou os médicos do Mais Médicos, expulsou os médicos cubanos, tirou o Mais Médicos das capitais, agora reconhecendo que para enfrentar o coronavírus tem que trazer de volta esses profissionais. E é engraçado, não é engraçado, na verdade, mas é que ele também fez essa ampliação do Bolsa Família nesse momento, colocando mais pessoas, há algum tempo atrás ele tinha tirado. Então, na verdade, é uma correção do Bolsa Família, assim como ele está fazendo uma correção com Mais Médicos agora. Tirou cubanos no início da gestão e está voltando. Então, assim, são várias medidas sendo corrigidas porque não está dando certo. É isso, né, Thalita? Então, voltando atrás, em relação aos médicos do Mais Médicos, são duas voltas atrás aí por parte do governo. Primeiro, em relação aos médicos cubanos, né? Foram mais de 8 mil médicos cubanos que foram praticamente expulsos do país depois das agressões que o presidente Bolsonaro fez aos médicos, chamando os médicos de açougueiros, tudo. Interessante que vários deles estão sendo, inclusive, recrutados pela Itália, pelos países da Europa, no esforço do cuidado ao coronavírus. E também o governo Bolsonaro, no primeiro semestre do ano passado, fez uma outra mudança no Mais Médicos, que foi retirar as capitais e as cidades da região metropolitana, como se nessas regiões não tivesse necessidade desses médicos, né? Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, chegamos a ter quase 300 médicos do Mais Médicos, toda a região do ABC, na periferia de São Bernardo, Santo André, Diadema, todas as cidades, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, né? E eles retiraram, no primeiro semestre do ano passado, os médicos das regiões metropolitanas. Então, são essas duas medidas que eles estão voltando atrás, né? Fazendo um edital, primeiro para ocupar vagas nas capitais das regiões metropolitanas que faltam médicos, que não foram repostos pelas medidas do governo Bolsonaro, agora está fazendo um edital para buscar preencher essas vagas, e a outra que é aceitar os médicos cubanos que eles chamaram de açougueiros, que não eram médicos, eram guerrilheiros, agora estão há mais de um ano, esses 1.800 são mais de um... Estão há mais de um ano aqui no Brasil, são 1.800 que ficaram aqui no Brasil porque se casaram, constituíram família, e estão sem poder atender. Tem gente trabalhando de gari, tem gente trabalhando em aplicativo, gente trabalhando em parte administrativa do hospital, podendo cuidar da nossa população, né? Então, estão chamando agora, já deveriam ter chamado ano passado, aumentou, inclusive, a internação por pneumonia de crianças até 5 anos de idade, que é um dos principais indicadores de que algo não está funcionando bem na unidade básica de saúde, por conta da retirada dos médicos. Estão fazendo esse edital. Mesmo assim, tarde, viu, Thalita? Essa é uma cobrança que nós estamos fazendo forte do governo federal. Já sabemos do coronavírus desde janeiro desse ano. Então, essa medida tinha que ter sido feita em janeiro, para os médicos já estarem atendendo. Até agora não tem nenhum leito de UTI aberto novo. Está acabando, né? Já acabou a testagem, não tem teste para realizar, ou seja... O Bolsonaro acreditou que o coronavírus era, de fato, uma fantasia e criou obstáculos, não está liberando os recursos para o Ministério da Saúde poder atuar. Professor Padilha, como que você viu a coletiva de ontem de Bolsonaro e ministros? Uma coletiva que foi bastante criticada por conta até da atuação ali deles, com a máscara, tirando máscara, falando um no ouvido do outro. Como que você viu e como você interpreta, de fato, as ações que foram tomadas até agora? Você já comentou que são ações atrasadas. Há algo urgente que precisa ser feito nesse momento, que o governo está demorando a tomar uma atitude? Primeiro, a coletiva de ontem foi um escárnio, né? Desde o começo, do início assim, dessa pandemia, muitas pessoas perguntam para a gente qual a situação tem que usar máscara, como é que tem que usar máscara, quem tem que usar máscara. Se alguém tem alguma dúvida, assista a coletiva e entenda como não usar máscara, né? Pessoas que não têm indicação de usar máscara, e por que, inclusive, a gente não defende, né, as regras, as diretrizes técnicas, as normas da própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
não recomenda essa distribuição de máscara, exatamente por conta daquilo que a gente assistiu ontem, né? As pessoas estão com máscara, mas elas acabam tendo atitudes que aumentam a infecção. Manuseia a máscara, quando manuseia, passam perto das mucosas. A pessoa que está com a máscara, ela acha que ela não precisa se preocupar em lavar mais a mão, né? Estava com a máscara, na hora de falar, baixa a máscara, fala no microfone, o outro pega o microfone, né? O que é chocante ser feito pelo chefe de Estado e também chocante ter na mesma coletiva a presença do ministro da Saúde e do diretor da Agência de Vigilância Sanitária. Os dois têm absoluta responsabilidade, autoridade sanitária, para impedir uma coletiva como aquela e deixar ela acontecer, né? Eu acho que tem um misto por parte do governo, primeiro de um certo escárnio, de uma descrença, hesitação em relação às medidas, e isso faz com que o conjunto do governo crie obstáculos para as ações do Ministério da Saúde. As recomendações do corpo técnico do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, não estão sendo cumpridas pelo conjunto do governo, né? Por exemplo, desde janeiro já era para ter começado a contratação dos leitos de UTI. Você não abre um leito de UTI do dia para a noite, você precisa não só comprar o espaço, o equipamento, eventualmente até fazer adaptações, né, em locais, você pode usar containers, como outros países utilizaram, mas tem um tempo para fazer isso, é de 2 a 3 meses, inclusive, se for necessário, de formar profissionais médicos, capacitar, qualificar os profissionais médicos, enfermeiros. Nada disso foi feito desde janeiro. Agora que começa uma progressão enorme de casos, tentam fazer, mas mesmo assim com um cálculo muito pífio, né? O Ministério da Saúde anunciou que vai contratar 2.000 leitos de UTI para o país. Isso é nada diante da necessidade que o SUS já tem e fica mais agravada essa necessidade ainda com a situação do coronavírus. Um segundo exemplo é a falta de exames, de testes diagnósticos. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, apoiado pelo Ministério da Saúde, desde a última sexta-feira, tomou uma decisão de interromper a realização de exames na rede pública de São Paulo, destinar só para os casos graves. Nós questionamos isso. Eu, inclusive, como deputado federal, entrei com a representação no Ministério Público de São Paulo para que seja revista essa posição, porque isso vai causar duas situações. Primeiro, a gente vai perder a noção do crescimento de casos. Se você só faz o teste em caso grave, com mais de 80% das pessoas não vão ter um caso grave, você não vai saber, de fato, quantos casos nós estamos tendo de coronavírus, o crescimento. Vai ser uma redução artificial do número de casos. E segundo, se o Estado brasileiro quer que a pessoa fique em quarentena, se estiver infectada pelo coronavírus, e está correta essa decisão, esse mesmo Estado tem que garantir o exame que confirma ou não que a pessoa esteja com coronavírus. Porque você vai colocar vários trabalhadores, né, vão ficar 7, 10 dias em quarentena, sem necessariamente terem que ficar em quarentena, talvez não precisassem ficar, porque não estavam infectados. Mas como você não vai ter o teste, qualquer suspeito com sinais de sintoma, você vai colocar em quarentena. Ontem, inclusive, na Câmara dos Deputados, nós apresentamos um projeto, deve ser votado semana que vem, para facilitar o acesso ao atestado médico dos trabalhadores, Thalita, porque muitas pessoas estão tendo que ir na unidade de saúde, no pronto-socorro, só para pegar um atestado médico, e com isso acabam aumentando a exposição e a pressão sobre o serviço de saúde. Então, nós pegamos o que aconteceu no modelo da Inglaterra, do Sistema Nacional Público Inglês, estabeleceu uma regra, é isso que é o nosso projeto de lei, foi aprovado ontem na Comissão Externa do Coronavírus, deve ir para o plenário da Câmara na semana que vem, que estabelece que até nos primeiros 7 dias o trabalhador não vai precisar apresentar um atestado. A partir do 8º dia ele vai pegar ou um documento na unidade de saúde ou um próprio registro eletrônico que o Ministério da Saúde vai fazer para facilitar o atestado médico para os trabalhadores e trabalhadoras. Padilha, depois da primeira morte em São Paulo, a gente ficou sabendo que aquele senhor ele não estava nem na lista de pessoas suspeitas com coronavírus. Você acredita que há uma subnotificação hoje? Eu tenho certeza disso, e isso vai só aumentar por conta dessa decisão do governo do Estado, que foi apoiada pelo Ministério da Saúde, de interromper a realização de exames, destinar os exames apenas para os casos graves. Isso demonstra a falta de planejamento do Ministério da Saúde, do governo federal, para a necessidade de oferta de testes. O que aconteceu nesse caso, Thalita? A pessoa estava internada, fez o primeiro teste, que deu positivo para coronavírus, e aí é realizada uma contraprova. O que está acontecendo? A entrega da contraprova está demorando cada vez mais, porque o governo do Estado vem sucateando o Instituto Adolfo Lutz, que é o laboratório público que faz essa contraprova, porque eles não ampliaram a contratação de testes diagnósticos. Então, a contraprova, que no começo demorava
2, 3, 4 dias, agora está demorando 6, 7, 8. Então, na verdade, infelizmente, essa pessoa foi a óbito antes, inclusive, de ter a contraprova. Como não tinha a contraprova ainda, eles não tinham colocado na lista de casos confirmados. Ele estava na lista de casos suspeitos, mas não na lista de casos confirmados. Só para a gente ter uma ideia do quanto que isso está tendo uma defasagem, quando o Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de São Paulo, confirma o caso confirmado aqui, né, estabelece contraprova, registra como caso confirmado, está demorando mais ou menos 48 horas para o Ministério da Saúde incorporar isso como caso confirmado na lista do Ministério da Saúde. Então, não tenho dúvida nenhuma que a gente está tendo, já na instalação da pandemia aqui no Brasil, o que a gente chama da transmissão comunitária, a transmissão está acontecendo aqui, não é mais uma pessoa que viajou para algum lugar, ou não, está acontecendo aqui no Brasil. Nessa instalação, está mostrando que faltou planejamento e preparação por parte do governo federal para enfrentar esse momento. Só deixa eu avisar, quem está acompanhando pela Rádio Brasil Atual, a gente vai finalizar o programa na rádio, continuamos nas redes e na TVT no canal 44.1, São Paulo e região metropolitana. Quem está na rádio segue com a programação normal. Estamos conversando com Alexandre Padilha, professor universitário, médico, deputado federal pelo PT. Professor, que momento é este que estamos vivendo em relação a essa pandemia? A gente tem 7 mortes confirmadas. O que esperar dessas próximas semanas, dos próximos meses? Thalita, sim. Primeiro a gente tem que entender que o Brasil é muito heterogêneo, né? O Brasil é enorme, é um continente. Vai acontecer no Brasil o que aconteceu, por exemplo, na Europa inteira, né? Na Europa inteira nós tivemos alguns países que teve um crescimento muito rápido de casos, outros que demoraram muito para começar a ter crescimento de casos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender e compreender. Aqui, o estado de São Paulo, ele já está naquela situação de que nós chamamos, né, que alertamos aí há 2 semanas atrás, que a partir do momento que tinham 50 casos na Itália, no Irã e na Coreia do Sul, que foram 3 países que tiveram uma progressão muito rápida, a partir de 50 casos, esses países começaram a ter o que a gente chama da decuplicação. O que é isso? Aumentava 10 vezes o número de casos no intervalo de 7 a 8 dias. Então, a cidade de São Paulo em especial, né, a gente pode considerar o estado como o estado de São Paulo inteiro nessa condição, desde essa semana já está nessa fase de um risco de um crescimento a cada semana de 10 vezes o número de casos. O que preocupa muito a gente é o seguinte, que o Brasil é diferente do hemisfério norte. Por exemplo, você pega a Espanha, né, você pega a Inglaterra, a França, que está tendo medidas bastante severas agora, de restrição das pessoas andarem na rua, tudo. Acontece que eles estão terminando o inverno. Em menos de uma semana começa a primavera nesses países. Chegou aqui, sobretudo em São Paulo, em Brasília também, no Rio de Janeiro, essa progressão de casos, e o outono ainda nem começou. Então, por isso que é muito importante as medidas que estão sendo tomadas agora, de isolamento social, de reduzir o contato, da gente pedir para as pessoas ficarem em casa, as pessoas individualmente se preocuparem com a lavagem das mãos, né? Fazer tudo diferente do que o Bolsonaro está fazendo, né? Muito importante nesse momento agora, porque a gente corre o risco do quê? De ter um grande crescimento, por exemplo, em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro, até mais ou menos metade de maio, chegar a decuplicar, estou falando de a gente poder chegar ao risco de ter 600 mil casos nessas 3 cidades, com a grande pressão sobre o sistema de saúde, infectando muitos profissionais de saúde, e depois, quando chegar o período pior, que é o inverno, tanto em relação ao coronavírus, mas em relação a outras doenças respiratórias, influenza, né? Aumenta o número de infartos no inverno, aumenta o número de acidente vascular no inverno. Nós tivemos um grande aumento da população em situação de rua no Brasil. São Paulo nem se fala, aumentou 2 vezes a população em situação de rua, né? Um aumento da pobreza, a situação que você falou do Bolsa Família, 3 milhões de pessoas esperando Bolsa Família, idosos esperando o benefício da aposentadoria. Então, você tem um aumento da população vulnerável e você pode ter um inverno extremamente complexo para a saúde pública, com a grande pressão, talvez o pior inverno na história da saúde pública desde a criação do SUS. Por isso que é tão importante essas medidas nesse momento, né? De você tentar, nesse momento, restringir ao máximo a progressão, sabendo que a gente pode ter um impacto de redução, de reduzir a progressão, por exemplo, até primeira quinzena de maio, e a partir da segunda quinzena de maio, mês de junho, a gente tem que continuar um conjunto de medidas, né? Por exemplo, eu defendo que desde já se programe a antecipação das férias para junho, para a gente ter junho, talvez até junho e julho em férias, são os 2 meses mais importantes do nosso inverno,
uma redução da circulação das pessoas, mas para isso a gente precisa se programar, porque os pais precisam se programar, a escola precisa se programar qual é a alternativa de alimentação escolar para as crianças, como é que você vai fazer para manter essa situação. Então, a gente precisa se antecipar a esse crescimento muito rápido da pandemia que aconteceu em outros países do mundo também. A notícia que nos chega hoje é de que a Itália ultrapassou o número de mortes da China, são 3.405, e com uma população muito menor do que a da China. Fazendo um comparativo entre Itália e Brasil, você já disse que a gente está demorando para tomar atitudes mais contundentes. A gente pode ter uma situação pior que a Itália? Eu diria claramente, se o Bolsonaro continuar se comportando como está se comportando, porque a atitude dele deseduca a população em parte, deseduca trabalhadores da saúde também, muitos trabalhadores. Eu vi um relato, por exemplo, no estudante da Geografia da USP, há 2 semanas atrás, dele dizendo como é que ele foi tratado no pronto-socorro. Os profissionais falaram assim, isso é uma fantasia, o presidente mesmo falou, isso não é um grande problema, então deseduca a atuação dos trabalhadores, e mais, ele cria obstáculos para as ações do Ministério da Saúde. Imagina, o Ministério da Saúde precisa de imediato, já precisava desde janeiro, que pelo menos 9 bilhões de reais sejam liberados para contratação de leitos de UTI, para a gente conseguir expandir mais ou menos 10 mil leitos de UTI. Há um mês, né, está se cobrando isso, o governo federal não libera. Eu imagino a conversa do ministro da Saúde com o ministro Guedes, vai lá conversar, o Guedes fala assim, mas não é uma fantasia, né? Não está exagerando, não é histeria, né? Então tem um obstáculo em relação às ações do Ministério da Saúde que já poderiam estar acontecendo. Eu acho que se a gente não tiver uma ação muito efetiva, né, já deveria estar acontecendo de expansão dos serviços de assistência, né? Sobretudo leitos de UTI, capacidade de leitos de UTI, você reforçar o cuidado aos idosos nas áreas de casa de apoio, abrigos transitórios, colocar médicos nos consultórios na rua, que foi um equipamento que nós criamos na época do governo Dilma, quando estava no Ministério, dos consultórios na rua que cuidam das pessoas em situação de rua, e foram retirados esses médicos, né? Então, médicos do Mais Médicos lá, médicos do Mais Médicos nas unidades básicas de saúde, sobretudo nas grandes comunidades, né? A gente não sabe ainda, o mundo não sabe como que vai ser a progressão dessa doença, por exemplo, em grandes favelas, né? O que vai acontecer em Paraisópolis, o que vai acontecer em Heliópolis, na Rocinha, porque não teve essa experiência na Itália ainda, então pode progredir muito rápido nessas regiões, né? Se não fizer ações como essa, nós podemos atingir uma situação tão trágica como aconteceu na Itália, considerando que a gente não começou nem o nosso outono ainda. Então, nós temos 3 meses de outono, mais 3 meses de inverno, e um aumento muito grave da população vulnerável a essa situação, né? Aumentou muito a população em situação de rua no Brasil, aumentou muito a situação em situação de pobreza, aumentou muito o número de idosos que não conseguem renovar o seu benefício do INSS. Nós temos uma população carcerária infinitamente maior do que a da Itália, né? Começa a ser uma preocupação grave aqui em São Paulo, por exemplo, o coronavírus nessa população carcerária. Então, nós podemos ter uma situação muito grave em relação a isso, né? Se a gente não agir rápido, nós podemos ter uma tragédia similar ao que nós tivemos na Itália. Conversamos com Alexandre Padilha, professor universitário, médico e deputado federal pelo PT. Muito obrigada, Padilha. Um grande abraço e vamos se preocupar todo mundo aí. Cada um pode fazer sua parte, restringindo os contatos, ficando mais em casa, lavando a mão e ficarmos de olho nas medidas que o governo vai tomar. É isso. Obrigada, um abraço. Até a próxima.